A criança não escuta o evangelho pela primeira vez na igreja, ela escuta do pai e da mãe dela. Talvez não em maneira de ler o evangelho, mas o fato de ser acolhida, de ser amada, de ser respeitada, ali o evangelho é uma comunicação de amor, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando o pai e a mãe amam o seu filho, ele está comunicando o evangelho. Mutatis mutandis, a gente pode dizer, por exemplo, que é o caso de São João Batista, que morreu, foi decapitado. Agora eu só não vou lembrar o santo padre da igreja, que não é São Cirilo, ou é Santo Inácio de Antioquia, talvez. Ele vai nos dizer... São Cirilo é hoje, nada a ver. É que hoje é a festa do São Cirilo e Metódio, né? Mas, em todo caso... Parabéns, irmão, ele vai nos dizer que, diretamente, São João Batista não morre por causa de Cristo. Mas São João Batista morre por causa da verdade. E, bom, quem morre por causa da verdade, morre por causa de Cristo. O que aconteceu? Me conta a história de São João Batista. A história de São João Batista, que ele estava no cárcere, na prisão, né? E aí ele dizia para o rei Herodes, olha, você se casar com a mulher do seu irmão tá errado. Então, falava sobre família, ó. Isso aqui não pode fazer, e não sei o que e tal. Aí Herodíades, que foi lá... Foi Herodíades? Foi Herodíades, que foi lá dançar lá. E na dança, Herodes fala assim, peça o que você quiser pra mim, até a metade do meu reino. A mãe dela vai dizer, olha, então pede pra ele a cabeça de João Batista num prato. Ela volta pro palácio, fala, eu quero a cabeça de João Batista num prato. Por quê? São João Batista estava impedindo os projetos dela, né? E aí o Herodes manda matar São João Batista porque ele tinha feito a promessa diante de todos os da corte. Entendeu? Mas o que eu quero demonstrar aqui? Que apesar de ele não morrer diretamente por Cristo, ele morre pela verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem morre pela verdade morre por Cristo, indiretamente. Sim. Isso aqui é uma leitura patrística. Nós temos o outro... E aí qual é o episódio? Por que o pai e a mãe são os primeiros comunicadores do evangelho para um filho? Porque fala do amor, né? Você acolhe o filho no amor, ama o seu filho, cuida do seu filho. Então, essa é a primeira comunicação do evangelho. É uma comunicação de carne a carne. Não é uma comunicação simplesmente de uma leitura da palavra de Deus. De carne a carne. Ou seja, a nossa... É de doação, realmente. Sim, é uma doação real. Porque a nossa carne, ela é uma carne feita para a glória. E ela é potencializada pela graça do Espírito para comunicar o Evangelho. E vai nos dizer Santo Tomás de Aquino, na Prima e Secunda, né, quem é aí, o pessoal aí do tomista aí já sabe, das questões, se eu não estou errado, de 103 a 109, ele vai dizer sobre aonde é que o Evangelho está escrito, secundariamente na palavra, primariamente infuso no nosso coração. Portanto, quando nós comunicamos, quando agimos segundo o Evangelho, nós estamos comunicando o evangelho para todas as pessoas. O evangelho já está no nosso DNA, então? Está no coração, infuso pelo Espírito Santo. E é mais profundo que o nosso DNA. Eu tava pensando aqui, padre. Muito doido isso, né? Muito bacana. O senhor já pensou, tipo assim, chegar em casa e na hora de deitar e falar assim, cara, meu patrão é Jesus, assim, Você tem isso com você, assim, de... Boa, cara. Não, é porque... Boa. Não, é porque o jeito que você tá falando, assim, você tá representando alguém, né? E, tipo, eu já tive patrões na minha vida, e os patrões que eu tive, eu vestia a camisa deles e tinha orgulho de falar que seu patrão era seu pai, ele é meu mano, patrão, você tinha que fazer assim, isso né? mesmo, aí. Mas você... Tipo, não é o bispo que é seu patrão, não é o papa que é seu patrão, assim. Esse é o gerente, né? Jesus. Eu não sei se você pensa isso a hora que você chega em casa, que você vai deitar e reflete nisso, viaja, pô, eu tenho que fazer meu serviço bem feito, porque senão quem vai mandar embora... A câmera do meu patrão me vê o tempo inteiro. Não, mas aí tem uma coisa bacana de a gente pensar. É recuperar uma palavra... do cristianismo nascente chamada Kyrios, que quer dizer o Senhor, né? Então Jesus Cristo, ele é o Senhor da minha vida. Mas quando eu falo que ele é o Senhor da minha vida, não é na ideia de patrão da minha vida. Porque a minha relação com Cristo não é uma relação de patrão-escravo, ainda que São Paulo vai dizer que se fez escravo. Mas é interessante pensar isso aqui, por quê? Do ponto de vista sociológico, o escravo
depende do seu patrão, mas o patrão depende do seu escravo. Se eu sou escravo de Deus, Deus não depende de mim, mas eu dependo dele. Então eu sou completamente livre. Porque eu seria escravo de um senhor completamente livre. Se ele é livre, eu também sou livre. Sim. Porque a relação de dependência ela não acontece. Você acha que Deus não depende de nós? Não, ele me criou para... Ele não depende do nosso amor, assim? Ele não fica triste quando o nosso amor falha com ele, assim? Essa categoria fica triste. Eu já ouvi falar que ele ficou triste com Adão, assim, quando o Adão... Ele nos busca, ele nos dá sempre a oportunidade de estar com ele. É que a gente transportar os nossos sentimentos para aquilo... Deus não tem ilusões com relação a gente. Deus sabe quem a gente é. É óbvio que o nosso chamado é responder a isso. E aí eu volto lá no que eu tô tentando responder, né? Ele é o Kyrios. O que quer dizer? Tudo na minha vida depende dele. E eu dependo dele. Ou seja, eu sei que eu... E aí se eu entrar numa relação de patrão, eu vou entrar numa relação de dever. É óbvio que como cristãos nós temos deveres. Mas o dever não é o centro. O centro é a minha relação com Jesus. Esta relação com Cristo que me chama a me relacionar também com os outros dentro de uma chave de amor. Que não é coraçãozinho, emoji, não. Amor é a capacidade do dom de uma presença. Ou seja, a presença de Cristo em tudo e também Cristo em mim que me chama a responder a isso. De fato, eu não sou um funcionário da igreja. Eu sou alguém que pertence à igreja. Estou a serviço dela, na pessoa do meu bispo, que eu chamo de ostensório do Espírito Santo, porque quando Deus age objetivamente para mim, age através do meu bispo e do magistério da igreja. Estou a serviço do Papa e entendo que o Espírito Santo, através deles, me comunica algo. E porque me comunica algo, eu procuro responder a isso. É uma vida de resposta, não é uma vida de obrigações. Ai, meu Deus, se eu não fizer isso, ai, que coisa chata. Não. Eu sou chamado a responder a essa luz de Cristo, ao Evangelho de Cristo, e essa resposta não é uma resposta masoquista. Só se responde amor com amor, né? E o que Cristo me propõe com amor. Ele não me propõe com um chicote. Ele não me propõe de maneira patronal. E aí quando... Você falou uma coisa muito bonita, né? Quando você chega à noite em casa. Quando eu chego à noite em casa, eu procuro olhar meu coração para perceber se ele é dilatado ou não, né? Se ele é dilatado através do amor que Deus me permitiu dedicar aos meus irmãos no dia a dia. Tem vezes que eu não consigo mesmo, porque eu sou pecador demais. Mas aí eu olho lá no meu coração, aquela palavra que uma pessoa veio pegar, aquele sermão que foi feito, aquele momento que eu estive com Cristo na Eucaristia na hora da missa. E aí é este doar-se aos irmãos, mas quando eu me retraio dentro das paredes da minha casa, naquele momento ali, eu estou com Jesus e vejo o quanto o coração de um sacerdote é um coração dilatado. Um coração que entra muitas pessoas. E que pessoas que dependem da minha oração, que dependem do meu serviço, repetindo, não porque eu sou um cara legal, mas porque Jesus Cristo me deu esta graça. Aqui procuro responder. Estava numa reunião esses dias lá no bairro do Conselho de Segurança lá, o pessoal da associação, e nesta reunião falei pro pessoal assim, olha, eu sou o padre aqui da região, eu sou o cara que reza por vocês todos os dias. Todo mundo, ô padre, que bom saber que tem alguém que reza por nós todos os dias, ô padre, que bom saber que... E pessoas que eu nem sabia quem eram. Mas na minha região paroquial, todos os dias eu rezo por eles. Bom, tem alguém que rezou por eles naquele dia. Fiz o meu serviço sacerdotal, o meu ministério, me coloquei a serviço dos demais. E isso vai expandindo o meu coração, isso vai expandindo e eu vou percebendo o quanto Cristo é misericordioso, o quanto Cristo me ama e quanto Cristo ama meus irmãos. E aí é que é o legal de ser padre. Não é uma vida, ai meu Deus do céu. Tem os seus sacrifícios, óbvio, tem as suas dificuldades, tem que ficar fazendo conta com o pecado toda hora, tem que ficar fazendo conta com os meus limites. Mas quando a gente se deixa levar pela proposta que Cristo nos dá, cara, isso muda a nossa vida completamente. Você faz conta com pecados? Mas eu tenho que me confessar sempre, né? Eu sou pecador, né? Fazer conta quer dizer, eu sou pecador, caramba. Sim. De vez em quando eu vejo o meu limite, né? Mas você fica se policiando, assim? É óbvio, você tem que ter Você tem conhecimento uma visão. Né? Tem, exame de consciência todos os dias. A gente
os padres e todo cristão é chamado a fazer? Tem que fazer exame de consciência. No exame de consciência você começa a perceber o que você ainda precisa melhorar, qual que é o erro que você está cometendo. E depois você tem que ir lá procurar um outro padre. Padre, preciso confessar e confessar, ué. Eu não tenho o menor problema de saber que eu sou pecador. Eu sou pecador, eu dependo da misericórdia de Deus. E se não for essa misericórdia de Deus, para onde eu vou? Eu acho que tem pecado que para um padre é e para outro não é, sabe? Como para você é um pecado, para ele é outro.